dose única. É nosso convidado Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Muito boa tarde, Miguel Prudêncio. Obrigada por ter aceitado uma vez mais o nosso convite. Comecemos pelas dúvidas que tentaram ser tiradas nesta conferência de imprensa em relação à vacina da Johnson. Ao que parece, a dúvida central em relação às faixas etárias ainda fica adiada, mas a vacina pode ser usada já porque quem está a ser vacinado tem mais de 70 anos. Foi esse o entendimento que tirou desta conferência de imprensa? Muito obrigado pelo convite, boa tarde. Efetivamente, aquilo que foi dito hoje na conferência de imprensa foi que, na sequência daquilo que foram as conclusões apresentadas pela Agência Europeia dos Medicamentos ontem, que a vacina pode ser administrada, sendo que, nesta fase, uma eventual restrição em termos de idade, que ainda pode vir a ser implementada, neste momento não tem impacto no início da utilização desta vacina já, porque estamos a vacinar pessoas, nesta fase, pessoas acima dos 60 anos de idade. Portanto, se, tal como é porventura expectável, vier a haver uma restrição de idade à semelhança da AstraZeneca, em que só se possa dar a vacina acima dos 60 anos, neste momento, como estamos a vacinar essa faixa etária, não se coloca a questão. Miguel Prudêncio, em relação aos coágulos no sangue que foram detectados nos Estados Unidos, estamos a falar de casos muito raros, são 8 casos em 7 milhões, há uma vítima mortal para já contabilizar, mas os casos detectados, o máximo, são todos mulheres, mas a mulher mais velha tinha 49 anos. O que quer dizer que nós, na Europa, se impusermos limites de idades, poderemos não estar a falar dos 60 anos, poderemos estar a falar de uma faixa etária mais baixa? Efetivamente, é exatamente como disse, portanto foram 8 ocorrências em cerca de 7 milhões de pessoas vacinadas e foram todas pessoas do sexo feminino até aos 48 anos de idade. Eu penso que se poderia equacionar um limite de idades abaixo dos 60, mas eu, na minha opinião, faria sentido, se impuser uma restrição em termos de idade, que ela seja alinhada com a da vacina da AstraZeneca. E até por uma questão, até não só por uma questão de uma segurança adicional, de termos uma margem maior, mas também até por uma questão da percepção pública e de uma coerência entre aquilo que seja as decisões tomadas em relação a estas duas vacinas. Estamos a falar de ocorrências muito raras, mas que são clinicamente semelhantes nos dois casos. Os casos nos Estados Unidos foram realmente muito poucos e, portanto, estarmos a restringir por idades exatamente nos 49 ou nos 48 anos, que foi o que se observou, os casos que se observaram nos Estados Unidos, não me faz tanto sentido como uniformizar essa restrição, se ela vier a existir, para torná-la idêntica à da AstraZeneca. Foram também anunciadas nesta conferência de imprensa possível chegada em breve de mais 2 vacinas, uma dos Estados Unidos, uma da Alemanha. São vacinas que usam o mesmo tipo de estratégia do que estas que estão já problemas, da Johnson e da AstraZeneca? Não. Foram mencionadas 2 vacinas e mais 2 que estão ainda também em fase de avaliação. As vacinas que foram mencionadas na conferência de imprensa é a vacina da CureVac e a vacina da Novavax. A vacina da CureVac é uma vacina de RNA, à semelhança das vacinas da BioNTech Pfizer e da Moderna. A vacina da Novavax é uma vacina baseada na própria proteína, administrada com um adjuvante, portanto não encaixa em nenhuma das classes, digamos assim, das vacinas que nós temos neste momento a ser administradas. Portanto, há várias formas de nós conseguirmos promover o efeito que desejamos numa vacina, da imunidade. Há várias estratégias para o conseguir. Até agora, as vacinas que temos autorizadas entre nós recorrem a uma de 2 estratégias, ou vacinas de RNA ou vacinas de vetor viral. Esta CureVac é mais uma vacina de RNA e a da Novavax é uma vacina que utiliza a própria proteína como agente de vacinação. Para já são ainda possibilidades, ainda temos que aguardar que estas vacinas cheguem. Para já temos que lidar com as que temos. Uma delas, a da Johnson, mantém também, enquanto investigador, confiança nesta vacina? Mantenho absolutamente confiança nesta vacina. A análise da Agência Europeia de Medicamentos é bastante clara a esse respeito. Os benefícios superam os riscos. De qualquer forma, eu penso que é com base nesta informação e com base na análise que agora as entidades responsáveis em cada país vão fazer,
porventura será emitida uma recomendação no sentido de, porventura, restringir a administração desta vacina em função da idade, à semelhança da AstraZeneca. Se isso acontecer, significa apenas que estamos ainda a ir mais longe nas preocupações de segurança, que é, de resto, o que tem presidido a todo este processo. Portanto, todas estas pausas e análises são feitas porque temos um processo de farmacovigilância a funcionar como deve, que impõe que, sempre que há qualquer suspeição, se faça uma análise cuidada dos dados disponíveis e se tomem as decisões mais adequadas que garantam a segurança, que é o mais importante. Miguel Prudêncio, agradeço as suas explicações. Um bom resto de tarde para si. Obrigado. Muito obrigado, meu.